Qual é o Jordão que você precisa cruzar, meu irmão, minha irmã, hoje aqui? Para alguns de vocês, é um vício que você tem enfrentado por muito tempo. E você vence por algumas semanas, você consegue ter vitória sobre aquele pecado por um tempo, mas então novamente você cai naquele mesmo erro. Talvez é um pecado que você tem lutado para se libertar, mas de tempo em tempo, ele vem bater na porta de novo. Talvez é o seu casamento que está ruindo faz tempo. E você sabe o que você precisa para restaurar esse casamento. Você sabe que você precisa mudar as palavras na sua casa. Você sabe que precisa ter encorajamento, precisa haver perdão. Talvez você não fala aqui com o seu pai faz alguns anos. Talvez o seu relacionamento com ele é mais na justiça do que em qualquer outro lugar. Talvez você precise cruzar esse Jordão hoje. Você precisa cruzar esse Jordão hoje. De perdoar, de dar uma nova chance, de tentar olhar para o que está à frente, não mais jogar o passado na cara de alguém. Talvez hoje aqui você precisa tomar uma decisão, que esse pecado não vai mais ser o seu pecado de estimação. Você não mais vai viver acorrentado ao que Cristo já te libertou. Ei, esse Jordão já foi cruzado lá na cruz. Não há nada que pode te escravizar mais. Não há nada que pode controlar a sua vida. Não há nada que pode ditar o teu futuro, a não ser a cruz de Jesus. E o futuro para você é glorioso com Jesus. Essa é uma certeza que nós temos. Nós podemos caminhar nessa realidade de vida. Eu não sei o que Deus tem colocado no teu coração. Talvez é uma mudança de carreira e você tem postergado isso, deixado para outra estação, deixado para outro momento, para quando todas as circunstâncias estiverem propícias. Ei, Deus já te deu o sinal verde para algumas coisas. Apenas cruze esse Jordão em nome de Jesus. Apenas cruze esse Jordão, para de postergar o que Deus já disse sim. Ei, para alguns de vocês, pode ser que seja aquela dívida que só aumenta e você precisa cruzar esse Jordão, você precisa negociar suas dívidas, você precisa acabar com isso, você precisa romper com esse ciclo de comprar o que você não tem dinheiro para pagar. Você precisa cruzar esse Jordão. Esse tem que parar de ser o seu estilo de vida, isso tem que parar de ser a sua realidade. Eu quero abrir a Bíblia ali em Josué, no capítulo 3, junto com você, Josué capítulo 3, do versículo 14 em diante. Capítulo 14 em diante, a palavra de Deus, ela diz assim: quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Não é interessante que às vezes parece que quando está mais difícil, a circunstância está mais improvável, é ali que Deus quer fazer o milagre? Às vezes você pode falar: ei, Natan, é difícil demais cruzar o meu Jordão, porque você não conhece o meu Jordão, você não conhece a minha circunstância, você não conhece a minha problemática. Ei, aqui parece que está tudo dando errado, mas Deus deu uma palavra, Deus declarou algo, então não importa se a circunstância é contrária, se existe uma palavra de Deus a favor. Talvez você está cheio de circunstância contrária, mas se existe uma palavra de Deus a teu favor, nada fica de pé aonde existe uma palavra de Deus a favor. Ei, você tem fé aqui nessa noite? Se existe uma palavra de Deus, pode acontecer as coisas mais improváveis. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Deus não faz milagre pela metade, Ele faz milagre por inteiro. Ele faz milagre que é total, Ele faz milagre que você não precisa ir lá consertar alguma coisa, foi por completo. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Deixa eu te dar um pouco de contexto aqui. Deus tinha tirado o povo
de Israel de dentro de um cativeiro no Egito. Eles eram escravos no Egito e Deus libertou o povo usando a vida de Moisés. E Deus os prometeu que os tiraria do Egito e os levaria para a terra prometida, Canaã. Mas no meio do caminho eles decidem desobedecer, não seguir os decretos do Senhor. Então, uma grande parte desse povo morre no meio do deserto e nunca alcança a terra prometida. Até Moisés, que foi o libertador do povo, ele morre lá no deserto. Então agora essa missão ficou nas mãos de Josué, para chegar em Canaã, para chegar na terra prometida. Mas antes de chegar a Canaã, existe um Jordão a ser cruzado. Sempre antes da promessa, existe um Jordão que precisa ser cruzado na minha e na sua vida. Sempre antes do grande, do poderoso, do inabalável, daquilo que é incrível, que Deus vai gerar na nossa história, vão existir Jordãos para serem cruzados. Qual é o seu, meu amigo? Qual é o grande Jordão da sua vida que precisa ser cruzado? Porque aqui nós temos esse povo que se apegou a viver no deserto. E esse é o problema, às vezes Deus tem muito mais para nós, mas nós nos acostumamos a viver escravizados por coisas que são menores do que os planos de Deus para a nossa história. Deus tem algo a mais para esse povo, mas ele se acostumou há tanto tempo a viver com escassez, que ele já não acredita mais nos grandes milagres de Deus. Ele já não consegue mais ver o sobrenatural. E às vezes, Deus nos tira de um lugar. Às vezes nós saímos daquele lugar, mas aquele lugar não saiu de nós. Tem lugar que às vezes a gente sai, mas ele não saiu da gente ainda. Às vezes tem um pouco de Egito lá. Às vezes nós olhamos para trás e lembramos que lá a gente era escravizado, mas pelo menos tinha panela de carne, pelo menos tinha alguma coisa. Aqui só tem maná. Às vezes a gente reclama até de milagre de Deus, porque a gente não viu ainda o milagre totalmente completo. Ainda está no meio, ainda tem algo acontecendo, ainda não aconteceu tudo que Deus falou que ia acontecer, mas nós não conseguimos louvar enquanto nós não vimos a totalidade do que Deus fez. Eu não sei você, mas eu quero ser alguém que louva e adora Jesus, mesmo quando eu não estou vendo ainda. Eu quero adorar mesmo quando eu não estou vendo ainda, porque eu não adoro só quando aconteceu, eu adoro por quem Ele é. E a gente precisa orar para esse Egito sair de dentro de nós. Ei, padrões de pensamento, às vezes é tão mais fácil viver com a certeza da escravidão do que viver na liberdade com Cristo, porque isso vai depender de confiança em Deus. Deus vai nos chamar para lugares que não são confortáveis, Ele vai nos chamar para lugares que não são fáceis, mas a promessa dEle é que Ele estaria conosco, mas isso vai precisar de dependência, de confiança. Às vezes tem muita gente que se acostumou a ser escravo, porque aqui pelo menos eu sei como a minha vida vai ser. Ei, Deus tem mais para você. Agora, quando você fica parado em estações que Deus já te mandou sair, quando você fica parado em estações que Deus já te mandou sair, você mata promessas que Deus te mandou entrar. Qual estação precisa se findar? Qual é o ciclo que precisa fechar na sua vida? O que precisa parar hoje para que algo novo possa começar a acontecer? Qual é o ciclo que precisa se encerrar para que um novo ciclo possa começar? Qual é a estação que precisa ficar para trás para que uma nova estação comece na tua história? Nós precisamos fazer essa conta aqui. Tem estação que Deus já te mandou sair, teve relacionamento que Deus já te mandou terminar. Para de postergar o que Deus já falou. Sai desse relacionamento, fecha esse negócio, comece uma carreira nova, se mova, faz alguma coisa. Porque enquanto você não se mover, a sua vida espiritual vai estar sofrendo. Enquanto você não se mover para o que Deus te prometeu, você vai continuar vivendo as mesmas coisas do passado, o mesmo ciclo do passado, os mesmos pecados, a mesma história dos teus pais, a mesma maldição que você acredita que tem na sua família e agora está sobre você. Quebra esse ciclo, porque a cruz já decretou que toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. Você pode andar sobre as promessas de Deus na sua história. Ei, o que você tem que deixar para trás? Porque a sua fé, muitas vezes não é medida pelo que você tem, pela sua habilidade de amontoar coisas. Mas a sua fé é medida pela sua habilidade do que você é capaz de deixar para trás.
O que você tem que deixar para trás hoje? O que precisa parar hoje, igreja? Eu quero te desafiar a isso. Porque aqui nós vemos, eles tinham acabado de perder Moisés. Moisés era referência, Moisés era um homem de Deus. Mas se a gente ficar só olhando para o que a gente perdeu, porque nós não temos mais, e a gente acaba sendo paralisado pelo que aconteceu lá, nós somos incapazes de crer e de avançar em direção ao que Deus ainda tem para nós. Ei, a sua vida não acabou no seu passado, por mais difícil que ele tenha sido, por mais que você tenha enfrentado traumas tenham sido gerados na tua história, por mais que tenham dificuldades que hoje estão relacionadas àquele passado, ei, você tem um futuro que pode ser diferente do que passou. Você não precisa repetir os mesmos erros, você não precisa viver da mesma maneira, mas para viver algo novo, nós precisamos jogar fora uma mentalidade velha, nós precisamos parar de nos apegar ao passado, ao que Deus já fez em outro momento, isso já está bom demais. Ei, eu creio que Deus quer fazer algo novo, Deus quer gerar algo novo. Ei, Deus não tem milagre só para uma parte da caminhada. A caminhada com Deus é uma vida de milagre em milagre, é uma vida de graça em graça, de favor em favor, de bênção em bênção, mesmo quando nós não conseguimos ver isso completamente. E tem coisa que para onde Deus vai te levar, não dá para carregar passado para aquele lugar. Enquanto você não fechar esse ciclo, enquanto você não fechar essa porta, ei, esse algo novo não vai ser gerado na sua vida. Fecha esse ciclo, fecha essa porta. Tem gente que está aqui num dia, e aí está em todo tipo de religião durante a semana, para fazer tudo dar uma fezinha, tudo dar certo. Ei, chega! Ou é Jesus e mais nada, ou então Jesus não está no seu barco. Ei, você precisa fechar essa porta. Você precisa fechar essa brecha na sua vida, que você dá para a opinião de todo mundo entrar na sua história. Acaba com o teu passado, deixa ele morrer. O passado não tem como ser transformado. Eles passaram 40 anos no deserto, mas agora não importa. O que importa é que Canaã está à frente deles. O passado ficou para trás, o que importa é o que está à minha frente. Vamos viver o que há de novo para nós. Mas aqui eles estão diante da circunstância do Jordão. Às vezes circunstâncias se levantam na nossa frente, circunstâncias que parecem fazer com que o futuro que Deus nos prometeu, as promessas deles, se tornem inviáveis na nossa vida. Mas é crise que abre uma oportunidade para você experimentar o sobrenatural de Deus. É na crise que você vê Deus se revelando de maneira mais real. Porque você para de lutar com o seu próprio braço, você entende que a sua força não é capaz de gerar o destino que Deus prometeu. Se a promessa dele, só ele pode gerar, mas a parte boa é que ele é sempre fiel às suas promessas, ele sempre faz o que ele diz, ele nunca volta atrás, ele nunca se arrepende, ele não é homem para que minta, ele vai gerar na sua vida o que ele prometeu. Deus vai gerar na tua vida o que Ele prometeu, é promessa dEle. Mas olha que interessante aqui no versículo 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Olha que lindo essa passagem, porque fala que a arca da aliança foi à frente. A arca da aliança significa a presença de Deus. E aí então, a presença de Deus encontra ali o povo de Israel no meio. Nós estamos falando de um Deus que te encontra no meio da tua disfunção, no meio das tuas circunstâncias, no meio dos teus problemas, no meio do teu pecado, no meio de tudo que está dando errado na tua vida. Não é o Deus que celebra só quando você chega no outro lado, é o Deus que te encontra no meio dos teus problemas, no meio dos teus erros, quando parece que nada está funcionando. Nós temos um Deus que nos encontra ali no meio. Esse Deus que não está simplesmente com você nos seus melhores momentos, mas quando você está no meio dos seus fracassos, quando você está enfrentando o meio da caminhada. Não é um Deus que te encoraja só no começo e aí aparece lá no final para celebrar. É um Deus que te encontra no meio do que você tem enfrentado. Ei, glória a Deus por um Deus que nos encontra no meio.
Glória a Deus, porque quando eu estou fraco lá no meio, eu já estou de joelho, eu quero desistir, eu quero abandonar. Esse Deus me encontra no meio. E Ele me levanta pela mão, e Ele me dá forças, e Ele me encoraja, e Ele me empurra em direção ao futuro que Ele tem para mim. Glória a Deus por um Deus assim. Glória a Deus por um Deus que não me deixa desistir. Porque eu creio que para você aqui essa noite, tem milagre para o meio. Porque o que deveria ter te afundado, não pôde te submergir. O que deveria ter acabado com o Senhor, contigo, o Senhor te encontrou no meio. O Senhor te encontrou no meio, quando as águas iriam te submergir, quando você ia se afogar em todas as circunstâncias que estavam na sua vida, esse Deus te encontrou no meio e te pegou pela mão e te protegeu de todas as circunstâncias. Agora, existe um Jordão a ser cruzado. A promessa de Jesus, a promessa de Deus, é que Ele vai estar no meio do Jordão, mas ainda assim existe um Jordão. Às vezes Deus não nos livra do problema, Ele nos livra através do problema. Essa é a promessa de Deus, não é que não vão ter circunstâncias adversas, não é que não vai ter problema não. A promessa é que Ele estará no meio do teu problema. Então eu quero ver você ter fé para cantar no meio. Eu quero ver você ter fé para louvar no meio. Eu quero ver você ter fé para dobrar os teus joelhos no teu quarto e agradecer quando você ainda está no meio, quando você ainda não viu o milagre, quando você ainda não viu a cura, quando o diagnóstico médico ainda não veio positivo, quando o emprego ainda não surgiu, quando a promoção no trabalho ainda não aconteceu, quando você ainda não conseguiu passar naquela faculdade. Ei, eu quero te ver adorar no meio, porque a promessa é esse Deus que te encontra no meio. E aqui, através de todas essas circunstâncias, uma dúvida começa a ser gerada no coração do povo. De todo o povo de Israel, 2 pessoas entraram na terra prometida: Caleb e Josué. Eles mandaram 12 espias irem espiar a terra. E desses 12, 10 voltaram com uma ideia negativa, um relatório negativo do que tinha lá. Não, é uma terra bonita, é uma terra que tem tudo que o Senhor prometeu. Mas o que o Senhor não falou é que ia ter gigante no meio dela, ia ter alguns problemas, ia ter alguns adversários, ia ter algumas dificuldades, e então isso começa a gerar uma dúvida dentro deles. Dúvida tamanha que eles se enxergam como gafanhotos perante o exército rival. É interessante porque não foi o inimigo que falou: ei, vocês são como gafanhotos. Não foi Deus que falou que eles eram como gafanhotos. Essa foi a própria percepção deles sobre eles mesmos. O que Deus quer gerar na tua vida, você não pode gerar sozinho. Então, se você olhar para você, para a sua capacidade, ou melhor, para a sua incapacidade, se você olhar para a força do teu braço, se você olhar: mas eu não tenho talento suficiente, Natan, eu não tenho dons o suficiente, eu não nasci na família certa, eu não tenho contatos o suficiente para fazer isso que Deus tem falado que vai gerar na minha vida. Ei, você está olhando para você. Você está olhando para você. A beleza da promessa é que nós não olhamos para nós mesmos durante a promessa, nós olhamos para aquele que prometeu. A força não está em você, a habilidade não está em você, a habilidade está em quem prometeu para gerar essa promessa. Se você olhar para você, você vai se ver como gafanhoto perante as adversidades, mas se você olhar para Deus, aí você vai ver que é Ele que vai gerar, é Ele que pode fazer, e na verdade pequeno é o inimigo perante ao tamanho do nosso Deus, perante ao tamanho que Ele tem sobre a nossa história, sobre a nossa vida, o tamanho da fidelidade dEle sobre nós. Mas para isso nós precisamos parar de olhar para a circunstância e começar a olhar para o que Deus tem para nós. Se você não olhar para Deus, que te dá o chamado, que te dá a promessa, você começa a olhar para você. Você começa a duvidar do que Deus tem. Você começa a se amedrontar por qualquer inimigo. Porque nem toda promessa que Deus faz para você vai se cumprir. Não, como assim, Natan? Você não está falando que é Deus que faz, que eu não preciso me preocupar? Como assim nem toda palavra vai se cumprir? Porque Deus dá uma palavra, mas você se move em cima dessa palavra. Ei, sim, Deus te prometeu a terra prometida, Deus te prometeu Canaã, mas você ainda vai ter que enfrentar alguns reis, você ainda vai ter que cruzar esse Jordão, vai ter algo que é você que precisa fazer.
Deus, Ele quer cumprir, a única pessoa que pode impedir o chamado, a promessa de Deus na sua vida, é você mesmo. É você duvidando, é você se prendendo no passado, é você não acreditando no que Deus quer gerar na sua história, é você ficar olhando para as circunstâncias. Deixa eu te dizer uma coisa hoje à noite, para de duvidar do que Deus já decretou sobre a tua história, para de duvidar no que Deus já deu um sim, no que Deus já deu sinal verde, começa a confiar nas promessas de Deus, começa a caminhar debaixo de uma palavra, porque toda terra que tem gigante, é uma terra que vale a pena lutar. Para onde Deus quer te levar é uma promessa tão grande, é uma promessa tão gloriosa, são coisas que só poderiam ter vindo do Senhor, é que obviamente vai ter gigante lá, porque sabe qual é a terra que não tem gigante? A terra que ninguém quer. A terra que não tem gigante é a terra que não produz nada. Pode ver, se você for pegar o pior emprego que tem, lá não tem disputa para ver quem vai receber aquela promoção. Quer morar no pior bairro? Deixa eu te contar, vai ser o mais barato para ver. Porque só sonho pequeno é sonho que não tem gigante. E sonho que não tem gigante você pode conseguir sozinho, você nem precisa de Deus. Tem sonho que você não precisa de Deus para conquistar, porque é pequeno demais, é insignificante demais. Mas é que você se acostumou tanto a não crer que Deus pode gerar algo sobrenatural para a sua vida, que você se acostumou a sonhar pequeno, você começou a sonhar insignificante, porque você já parou de crer no que Deus prometeu. Para de duvidar, começa a caminhar debaixo dessa palavra, começa a caminhar debaixo dessa palavra, começa a gerar fé na sua vida. Porque talvez Deus esteja te levando para uma terra de gigantes, porque é lá que Ele quer fazer milagres, é lá que Ele quer romper o sobrenatural sobre a sua história. É lá que talvez pessoas vão te invejar, talvez pessoas vão deixar de gostar de você, mas ei, adivinha só, é a terra que Deus te prometeu. Não aceite viver com nada menos do que Deus prometeu para você. Chega de viver no deserto, chega de passar por essa estação, rompa, cruze esse Jordão na tua história. E aí você pode estar pensando, não, Natan, tá bom, eu entendi, eu preciso cruzar esse Jordão, mas como que eu faço isso? Como que eu vivo essa realidade? Olha o que diz aqui em Josué 3, do versículo 3 em diante. Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O que eu amo sobre essa passagem aqui, é porque Deus descreve um método de como atravessar. Não é Josué que vai lá e pensa com a mente dele e fala, não, é dessa maneira que nós vamos atravessar, porque Deus fala para Josué, você nunca esteve para o lugar que eu vou te levar. Olha que incrível, talvez para onde Deus vai te levar, você nunca esteve ainda, mas é Ele que te dá a direção, é Ele que aponta o caminho, é Ele que abre a porta, é Ele que vai fazer. Você não esteve lá ainda, mas deixa eu te dizer, Deus já está lá na frente. Você ainda não viu o que Deus vai gerar, mas Ele já sabe o que vai se concretizar na tua história. Você ainda não esteve lá, mas Deus já esteve. É nesse mesmo Rio Jordão, que 2000 anos depois, Jesus atravessa por nós. Ele sai do céu, Ele vem para a terra, Ele se batiza naquele mesmo rio, que Josué tinha que atravessar. Ei, Deus já estava lá na frente, Deus já estava prometendo Jesus, Deus já estava vendo algo que Josué nem poderia ver aqui. Ele fala, eu estou tirando vocês da escravidão e levando vocês para a terra prometida. E Jesus já estava falando, eu estou tirando vocês da escravidão do pecado e do inferno e levando vocês para a vida abundante e céu. Essa é a promessa que eu tenho para vocês. Aqui, nessa passagem, nós vemos que as instruções para a travessia vêm do Senhor.
Ei, o Jordão parece impossível de atravessar, mas é plano de Deus, é ideia de Deus, é Ele que vai te levar, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te mostrar o caminho. Foi Deus que te mandou atravessar. E é interessante porque Moisés atravessou o Mar Vermelho, e agora nós temos Josué atravessando um Jordão. Porque se você estiver com Deus, o que isso quer dizer? Se você depender da presença de Deus, as mesmas coisas que aconteceram com outros homens de Deus, vão começar a acontecer com você também. Não aconteceu só com Moisés, está prestes a acontecer com Josué, porque Josué decidiu obedecer, porque Josué decidiu depender da presença, porque Josué, ele quis seguir o que Deus estava decretando, e não a sua própria opinião, não as suas próprias ideias. Antes de tomar uma decisão importante, antes de cruzar o seu Jordão, ei, consulte ao Senhor, peça ao Senhor o que você deve fazer. Ei, você quer restaurar o teu casamento? Busque o Senhor, peça para Deus. Para de tentar da sua maneira, para de tentar fazer o que você tem feito até agora e tem dado errado. Busque o Senhor. Ei, você quer que o teu filho, o teu relacionamento com ele seja reconstruído, porque ele está distante de você, distante dos caminhos do Senhor. Ei, tente os planos de Deus, para de tentar da sua maneira. Tem coisa que você precisa parar de tentar da sua maneira e render os seus planos ao Senhor. O segundo passo que tem aqui, além dessa metodologia, dessa maneira de atravessar, que Deus propõe para Josué, ele fala ali no versículo 5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Talvez o que está faltando para você chegar do outro lado do seu Jordão é santidade. Está faltando cruzar isso na sua vida. Ei, não pode ser meia boca. Não pode ser, não, eu venho no culto, mas quando eu saio daqui durante a minha semana, eu vivo de qualquer maneira. Não, você precisa cruzar esse Jordão. Para ver a terra prometida na sua vida. Ei, pecados precisam cessar. Tem estilo de vida que precisa ficar para trás. Não adianta almejar algo novo vivendo o mesmo que você tem vivido até agora. Esse pecado precisa ficar para trás. Esse estilo de vida precisa deixar de ser o seu estilo de vida. Deus promete algo novo, Deus promete vida nova. Chega desse estilo de vida, chega do mesmo pecado, chega de batalhar o mesmo vício, rompa com isso. Se santifica e vê o que o Senhor vai fazer. Se santifica, porque daí você vai buscar ouvir a voz dele, você vai ouvir com mais clareza, você vai entender o direcionamento que ele está te dando. Ei, se santifica, igreja. Nós queremos ver uma igreja santa. A CC Videira é uma igreja santa, é a igreja que Deus vem buscar. Ei, não é igreja leve, não é igreja rasa, não. Nós pregamos Jesus, nós acreditamos que Jesus gera transformação de vida. Nós pregamos a palavra, ela continua sendo a mesma, ontem, hoje e para sempre, não vai mudar. Você precisa de Jesus, você precisa depender dEle, e é Ele que vai gerar essa santificação na sua vida. Você não consegue cruzar esse Jordão sozinho, você não tem poder para vencer o pecado sozinho, mas Cristo em você vai te capacitar para viver uma nova vida, para viver algo novo. E olha o que diz aqui no versículo 15 e 16. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Olha o que diz no versículo 15. Assim que os sacerdotes colocaram o pé na água. Assim que os sacerdotes colocaram o pé na água. É Deus que vai fazer a promessa, é Deus que vai gerar a promessa, mas é sua responsabilidade colocar o pé na água. Os sacerdotes chegaram e colocaram o pé na água. Às vezes o que está faltando para você viver a promessa de Deus é a atitude sua. Sim, é Deus que vai abrir o Jordão, você não tem esse poder, mas o Jordão só abre quando você coloca o pé, o Jordão só abre quando você tem fé, de antes de ver o Jordão se abrindo, molhar os seus pés no Jordão, crendo na promessa.
Ei, para conquistar a terra prometida é necessário coragem. Coragem para colocar o pé na água. Porque sem Deus você não consegue, mas sem você Deus não vai. Sem Deus você não abre Jordão algum. Sem Deus você não consegue mudar a tua história, você não muda o teu destino, você não cria uma nova vida. Sem Deus não dá. Mas sem você Deus não vai. Deus te impulsiona, Deus te encoraja, Deus te levanta, Deus aponta a direção, mas existe um molhar os pés no Jordão, que é minha e sua responsabilidade. Ei, tem coisa que Deus já prometeu, o que falta é molhar o pé. O que falta é molhar o pé. Porque Deus usa coisas corriqueiras, coisas mundanas, coisas naturais, para fazer a diferença. Deus podia ter aberto o mar vermelho com uma palavra apenas. Mas Ele olha para Moisés e Ele fala: toca o teu cajado na água. O que Ele está falando para Moisés é: você tem fé para fazer a sua parte, enquanto eu faço a minha. Porque é Deus quem faz, mas Ele quer usar a sua fé. Você crê em mim, então toca o cajado na água. Você crê em mim, então coloca o pé no Jordão. Você crê em mim, então se mova. Você crê em mim, então ande na direção que eu te apontei. Você tem fé nessa palavra, você acredita na promessa, então faça alguma coisa. Ei, há quanto tempo você tem esperado pela promessa? Deus já te fez a promessa, Deus já falou, mas você ainda não tomou posse do que Deus falou. Falta molhar o pé no Jordão. Falta dar esse passo de fé. Falta começar a crer no sobrenatural. Porque Deus vai gerar, já é a palavra dEle. O que Ele precisa agora é a tua fé. Porque Deus age quando você age. Deus abre o Jordão quando você coloca o pé. Ei, coloca o pé nesse Jordão hoje. Ei, você precisa cruzar, é hoje, hoje é a noite. Não é semana que vem, não é o ano que vem, é hoje. Hoje a velha vida precisa parar, algo novo tem que começar. Mas hoje Deus está te convidando, ei, coloca o pé no Jordão. Coloca o pé no Jordão. Pode parecer pequeno, coloca o pé no Jordão. Pode parecer insignificante, coloca o pé no Jordão. Pode parecer que nada vai acontecer, coloca o pé no Jordão. Porque são as pequenas coisas, feitas com grande fé, que fazem com que milagres aconteçam. E eu profetizo aqui, que hoje, quando você decidir botar o seu pé na água, quando você começar a colocar o pé no Jordão, que sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a tua história, eu oro e eu declaro hoje aqui, que você vai começar a ver milagres, não só quando o Jordão se abrir, mas quando você tiver coragem de colocar o pé. Quando você colocar o primeiro pé, Deus vai abrir porta. Quando você colocar o primeiro pé, essa semana ainda, você vai ter resposta da promessa de Deus na tua vida. Apenas se mova, coloque o pé, e eu profetizo que essa palavra se cumpra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque o pé, você vai começar a ver os primeiros sinais da promessa. E a última coisa, a arca da aliança vai na frente. Josué decide se fundamentar na presença de Deus. Quando nós tentamos da nossa maneira, sozinho, o resultado é desastroso. A gente não consegue gerar nada. Mas quando a gente começa a depender da maneira do Senhor, a se adequar à maneira do Senhor, quando a presença dEle vai à nossa frente, quando Deus Ele começa a nos encorajar, a nos impulsionar, e a gente começa apenas a seguir, a gente não quer mais dar palpite, a gente não quer da nossa maneira, nós simplesmente agradecemos e nos movemos na direção do Senhor. Porque, ei, é a presença do Senhor que nos faz passar pelos vales existenciais da nossa história, pelos Jordãos que nós, da nossa existência, é Deus que nos faz atravessar, é Deus que nos dá força, é a presença do Senhor que faz tudo isso possível.
É Ele que não te deixa desistir, é Ele que te encoraja. Nós precisamos, como fez Josué, construir um monumento. Depois que eles cruzam o Jordão, ele constrói um monumento de adoração ao Senhor. Porque era para as futuras gerações olharem para aquele monumento e entenderem que se Deus fez ali, Deus pode fazer de novo. Ei, você precisa de monumentos na tua história, você precisa escrever lá no seu caderno o que Deus já fez, para quando a dúvida bater na sua porta, você poder olhar para aquele monumento e falar assim, ó, Deus fez antes, Ele pode fazer de novo, Ele não falhou até agora, Ele não vai começar agora, Ele sempre cumpriu as suas promessas, não é comigo que Ele vai começar a falhar. Você olha para o passado, não para se prender ao passado, mas para lembrar do que o Senhor já fez, e então entender que Ele vai continuar fazendo, até que a promessa se cumpra, até que Ele gere na sua vida o que Ele prometeu. A promessa de Deus vai se cumprir quando a presença de Deus for na tua frente. Quem interrompe as águas do Jordão, ei, não são palavras positivas, não é pensamento positivo, não é, Natan, eu posso gerar o meu próprio milagre. Você não pode, querido, você não pode gerar nada. Você não pode fazer nada. Você só pode confiar e andar debaixo da palavra que Deus te deu. Se a arca da aliança vai na tua frente, ei, não é o teu desejo, não é a tua vontade, não é o declarar palavras vazias, não, é declarar a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é o que Deus já falou sobre a sua vida. Ei, é essa palavra que abre Jordão, é essa palavra que abre Mar Vermelho. Tenha fé para hoje andar, porque quem promete a travessia do Jordão é Deus, quem abre o Jordão é Deus, quem aponta o caminho é Deus, quem abre a porta é Deus, quem faz o sobrenatural é só Deus, é Ele que prometeu, quem te faz chegar do outro lado é Deus. Não retroceda, Canaã está na sua frente, não retroceda, Canaã está do outro lado do Jordão, cruze esse Jordão, ei, herde a terra prometida, que Deus já prometeu para você, cruze esse Jordão. Não troque as promessas de Deus por panelas de carne do Egito. Não troque os planos de Deus por tentações. Por quê? Porque lá no Egito é fácil, mas aqui tem propósito. Ei, lá você está acostumado, você já sabe viver, mas aqui Deus vai gerar na tua vida o que olho nenhum viu ainda. Ei, lá você controla tudo, aqui você vai ter que viver na confiança, mas nada melhor do que viver na confiança de um pai, que tem a tua vida na palma da mão dele. Ei, viva como homem livre, que recebeu uma alforria do passado, dos pecados, dos vícios, do que tem tentado acabar com a sua vida, acabar com a sua história, destruir a sua família. Rompa com isso, não retroceda. Cruze esse Jordão. E aí Josué 4:18, a palavra de Deus fala que o Jordão se fecha. Tem coisa que precisa ficar para trás.